E agora, notícias de Guaraqueçaba, vamos falar sobre o decreto municipal emitido pela Prefeitura de Guaraqueçaba na última segunda-feira, dia 17 de outubro. Dentre outras medidas, o decreto de calamidade prevê a suspensão do transporte escolar terrestre pelo período de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. Quem vai conversar conosco aqui nos estúdios da Rádio TV Guará é o professor Sidney França, atual responsável pela pasta da Secretaria Municipal de Educação. Acompanhe esta programação até o fim, deixe seus comentários e já compartilhe com os seus contatos. Você está ouvindo Rádio TV Guará. Elaine Laufer, a voz de Guaraqueçaba. O município de Guaraqueçaba hoje tem dentro da linha do transporte escolar fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, 60 alunos que estão matriculados na rede municipal e 330 alunos que estão matriculados na rede estadual de ensino. No início da gestão do professor Sidney França, frente à pasta da Secretaria de Educação, o mesmo travou um sério embate com o governo do estado para que o mesmo, através da Fundepar e outros órgãos, assumisse a responsabilidade financeira sobre o transporte dos alunos da rede estadual. Sobre este e demais assuntos, nós vamos conversar agora com o professor Sidney França. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio TV Guará. É uma satisfação tê-lo aqui. Pessoal, acho que a gente travou o áudio aqui. Desculpa, professor. Nós vamos reiniciar a câmera e voltamos com o professor Sidney França. Só um minutinho, professor. Então, professor, falando ainda ali sobre esse repasse do governo do estado para o município, que finalmente eles assumiram a responsabilidade sobre os alunos da rede estadual no tocante ao transporte escolar, né? Sim. No ano passado nós travamos uma batalha basicamente judicial, né? Porque não teve um acordo ali no momento e assim conseguimos um reajuste que fosse naquele momento justo, né? Sabendo que de lá para cá tudo aumentou, o combustível aumentou, a manutenção dos veículos, peças, tudo isso também aumentou, mas a gente teve um ganho naquele momento aproximadamente de quase R$1 milhão, né, para que se investisse no transporte escolar. Quando se fala em investimento no transporte escolar, a gente fala desde a compra de equipamentos náuticos, peças para os veículos, compra de motores, né? E com este montante, né, nós conseguimos levantar basicamente toda a frota. Até o mês de fevereiro, março, nós estávamos com 100% do transporte preparado, né, para rodar. E assim, tivemos também um outro problema dentro do setor educacional, que foi a implantação da sexta aula do governo do estado. Eles implantaram esta sexta aula para os alunos do ensino médio este ano. E isto ocasionou um problema muito grave dentro do setor do transporte escolar, porque com esta sexta aula nós tivemos que basicamente dobrar todas as rotas que nós já fazíamos normalmente em anos anteriores, além de ter que se criar novas linhas, porque o mesmo veículo não conseguia fazer no mesmo dia 2 viagens. Então, com isso daí, houve um aumento muito grande de consumo de combustível, desgaste dos veículos, dos motores, principalmente os náuticos. Mas só deixa eu interromper o senhor, porque teve uma outra questão nesse meio tempo, que foi ali a documentação de muitos veículos que teve que ser regulamentada, né? A contratação também de funcionários, eu recordo que na época teve que fazer processos, credenciamentos, foi muito difícil. E de repente o transporte em maio já estava funcionando 100%, né? O náutico e o terrestre. De lá para cá o senhor já sentiu um desgaste destes veículos? Exatamente, como eu te falei, Elaine. Os desafios são enormes dentro da educação na questão do transporte escolar. Quando conseguimos estar com 100% da frota preparada,
nós não tínhamos os motoristas. Fizemos uma contratação via PSS e metade das linhas ficaram sem candidatos. E enquanto eu não passasse por esse processo, porque não tem uma outra maneira de eu contratar pessoas que não seja através de um contrato. Tivemos que abrir logo após um credenciamento, e mesmo assim com o credenciamento chegou a faltar ainda motoristas candidatos, né? E ao longo do tempo fomos conseguindo adequar, né, essa falta de motoristas. Então tudo isso daí fez com que atrapalhasse o transporte, com que eu não rodasse 100% a todo instante, porque sempre tinha esse tipo de problema. Às vezes contratava um motorista, ele trabalhava um mês, 2, pedia a conta, e para eu colocar outro motorista no lugar tem todo um procedimento, né, que não depende daí só de mim, porque eu não posso fazer uma contratação irregular também. Para você que está chegando agora aqui na Rádio TV Guará, estamos conversando com o secretário municipal de educação, professor Sidney França, que está trazendo informações sobre o transporte escolar. Essa conversa surgiu devido a um decreto de calamidade pública da Prefeitura de Guaraqueçaba, onde, dentre outras medidas, o transporte escolar terrestre é suspenso pelo período de 15 dias. Professor, esse decreto, né, colocou ali 15 dias. Tem como antecipar, ou o senhor acha que ainda vai ser protelado o período para retomar essas atividades do transporte escolar? Então, segundo o decreto, vai ficar paralisado 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Se neste período, digamos aí, 7 dias, a empresa contratada ela conseguir fazer essa manutenção, logicamente nós não vamos aguardar 15 dias. Assim que tiver condições mínimas, né, de o transporte poder estar fazendo, né, essa função de transportar aí os alunos, logicamente já será liberado o transporte, né? Agora vai depender, né, da empresa se ela vai conseguir fazer isso num tempo hábil, né? Mesmo porque todos esses dias tem chovido e pelo que a gente acompanha a previsão do tempo dos próximos dias, também está marcando chuva. A própria empresa ela já esteve aqui em Guaraqueçaba também conversando, né, com as pessoas responsáveis aqui, com as autoridades, e também nos passou essa preocupação da empresa, que eles estão há mais de mês tentando mexer na estrada, né, só que eles não conseguem por causa do tempo também. Certo, professor. Sidney França, eu vi ali no decreto, né, que fala que não que todos os ônibus estejam estragados, não é isso. Alguns sofreram, como nós vemos ali, até colocar novamente as imagens para você que está chegando agora na Rádio TV Guará acompanhar. Alguns ônibus, devido às péssimas condições da PR-405 e também de algumas estradas vicinais, tiveram problemas mecânicos, mas a medida do decreto de suspender o transporte escolar também é preventiva, para que outros ônibus, motoristas, as crianças e até terceiros não corram risco. Confere? Exatamente. Na semana passada nós tivemos 5 veículos que quebraram no mesmo dia e assim a gente conseguiu fazer alguns reparos emergenciais, mas o que acontece? Com o passar dos dias, o desgaste ele é muito grande aí nas estradas. E se eu for deixando, quebra uma peça aqui hoje, amanhã quebra outra, eu não vou arrumando, quando eu ver eu não tenho mais o ônibus. E daí para eu levantar esse ônibus eu vou ter um gasto muito grande. Lembrando que o recurso que eu tenho para essas manutenções, elas são meio que programadas. Eu não posso fazer uma manutenção num ônibus, digamos, eu tenho programado para fazer 3, 4 vezes no ano, eu fazer 10 vezes no mesmo veículo a manutenção, porque eu não vou ter condições de chegar até o final do ano fazendo essas manutenções, porque eu tenho outros gastos que são também a parte do combustível, o pagamento dos funcionários. Aí o que acontece? Se eu gastar todo o saldo que eu tenho do recurso que vem do governo do estado, do recurso do transporte escolar, que é do governo federal também,
se eu gastar todo este recurso de uma vez só, aí eu vou ter que retirar recursos do meu orçamento municipal. E assim, é triste porque é um recurso que faz falta depois na minha rede de ensino. Então, podendo prevenir é melhor do que remediar, né? O transporte marítimo, transporte escolar marítimo, ele vai também ser paralisado devido ao mau tempo ou continua normal? Não, o transporte marítimo continua operando 100% normalmente, né? Graças a Deus a gente conseguiu sanar o problema do transporte marítimo, porque nós tínhamos alguns motores que eram antigos e davam sempre problema, por mais que ele rodasse ali 15, 20 dias seguidos, parava ali 2, 3 dias para ter que estar fazendo manutenção. E graças a Deus a gente conseguiu fazer a aquisição. Desde de dezembro do ano passado até agora foram 4 motores zerados. Então eu já tinha um motor novo, então as 5 linhas hoje tem 5 motores novos. Mas em termos de decreto, não, é somente o transporte terrestre. Outra pergunta, professor. Com relação ao conteúdo desses alunos que estão sem o transporte escolar nesse período aí de 15 dias. Então, é importante frisar que a gente já tem alinhado com o Núcleo Regional de Educação, com os diretores das escolas estaduais e até mesmo com as escolas municipais, que é de nossa responsabilidade também, onde nós faremos a reposição dos conteúdos, porque as aulas elas estão ocorrendo normalmente em todas as escolas. Os alunos que não dependem do transporte escolar, que são a maioria, eles estão em sala de aula todos os dias normalmente. Então, e aquele que não conseguir chegar vai ter a reposição do conteúdo? Exatamente, vai ter a reposição do conteúdo garantido com as atividades extras, com as avaliações também. Eles não serão prejudicados em relação a isso daí. Claro que, na verdade, existe sim uma preocupação, porque é diferente de o aluno ficar 10, 15 dias em casa, receber as atividades extras, ter uma avaliação diferenciada, é totalmente diferente de o aluno estar na sala de aula. Lembrando que é direito, né, do aluno estar na sala de aula, é direito dele ter o transporte escolar e é direito nosso de ir e vir. Então, vamos voltar para o ponto principal. Sim. PR 405, né? E tem também aí mais de 500 quilômetros de estradas vicinais no município de Guaraqueçaba. Gente, isso é um ponto que nós temos que parar e pensar um pouquinho aqui. Se o governo do estado, com todo o recurso, com todo o orçamento do estado, tem dificuldade em manter 80 quilômetros da PR 405, imagine o município de Guaraqueçaba com o orçamento do município, tá? Onde nós não temos grandes indústrias, não tem grande arrecadação, a tributação de Guaraqueçaba é diferente. Manter 500 quilômetros de estradas vicinais é uma proporção muito maior de manutenção de estradas que passam ali. Não é só questão do transporte escolar, professor, mas a gente pode falar ali escoamento de produção dos produtores de pupunha, de arroz, de vários outros, e até mesmo para fazer a manutenção dessas vias é necessário transportar seixos, material retirado da natureza para fazer a manutenção da PR-405 e dessas vias. Então, vamos pensar a respeito disso. E falando, o senhor que está ali dentro da gestão, né, eu sei que não é competência ali da sua pasta, né? Mas o senhor deve ter ali uma informação, digamos que privilegiada com relação a essa manutenção da PR 405. Nós sabemos que a empresa vencedora da licitação já foi contratada pelo governo do estado, mas é uma manutenção diferenciada pelo que diz no contrato. Não é só aquela patrolagem e aquela manutenção superficial. O senhor pode falar para a gente, dentro do que o senhor observa, como está? Exatamente. Não posso assim dar informações concretas de realmente como este processo está acontecendo, mas assim, até onde eu estou acompanhando, a empresa ela ganhou uma licitação, né, para fazer essas manutenções, só que ela não é uma manutenção preventiva somente.
Tem alguns lugares que vai ser feito um nivelamento, em outros lugares vai ser levantado a altura da estrada, né? Então, são etapas que são diferenciadas ali dentro da PR. Só que para se fazer hoje uma manutenção preventiva, digamos assim, ir de lá para cá, passar a máquina em tudo, só para dar uma ajeitada para o transporte poder estar trafegando normalmente, isso não está previsto dentro do contrato ou dentro da licitação, né? Então, eles querem fazer o trabalho conforme o projeto, o contrato, né? Então, se for fazer algo fora a parte, eles também não vão receber por isso. Então, é bem complexo essa parte licitatória, né? E daí trava também nas questões administrativas e na burocracia, onde a prefeitura não pode colocar os seus maquinários na PR 405 por ser competência do Estado, né? Às vezes até quer ajudar, quer fazer uma manutenção e outra, mas não tem como. Professor Sidney, muito obrigada pela tua participação. Eu acho que ficou bem claro aqui. O senhor quer acrescentar algo mais sobre o decreto? Sobre essa situação de calamidade que foi colocada, fora a educação, vai alterar mais alguma coisa no município? Olha, falando pela educação, eu estou assim ansioso, né, para que se tomem as medidas necessárias o mais breve possível, né, as pessoas que realmente têm a competência, né, de resolver este problema, que resolva logo, muito breve, porque os nossos alunos estão perdendo, os nossos jovens estão perdendo, e este é um problema que não é de agora. Posso assim afirmar também que devemos entender também o momento que estamos vivendo, que muita chuva mesmo realmente no município. Eu entendo esse lado, né? Está mais de mês chovendo, não tem muito o que fazer, não tem como você colocar o maquinário na estrada, mas assim, a gente não pode viver nessa situação. Mas quanto tempo nós vamos ficar assim? Quantos anos, né, vem se arrastando esse mesmo problema? Então, a gente fica esperando, né, que as autoridades competentes, né, que seria ali o próprio estado do Paraná, né, tome, né, algumas medidas, né, urgentes, e que não sane o problema só neste momento, mas pensando que para frente pode acontecer a mesma coisa. Não cuidar só digamos assim, do sintoma, né? Exato. Ir na causa e solucionar isso. Exatamente. Então, ali no decreto também nós observamos que uma das cláusulas fala sobre um período onde não vai haver necessidade, vai ser de pregões, alguns procedimentos podem ser por dispensa de licitação para que seja agilizada a compra de materiais. E vale lembrar, gente, que também o decreto prevê aí um empenho muito grande da Defesa Civil, porque não é só a questão das estradas. Nós temos ali a questão de cabeceiras de ponte, a cheia dos rios. Muitas comunidades rurais e insulares sofrem com ressaca. As comunidades rurais mais insulares com as ressacas, as comunidades rurais com alagamento. Sobe o nível dos rios, como por exemplo o Tagaçaba, a Serra Negra, o Brumado, e acaba trazendo grandes prejuízos para a população e para os comerciantes. Então, essa dispensa de licitação colocada no decreto, acredito também que seja para a aquisição de materiais para atendimento emergencial da população que possa vir a sofrer danos em virtude dessas chuvas torrenciais. Certo? Exatamente. Com o decreto abre-se um leque de possibilidades, né? Por exemplo, às vezes até retirada de algum tipo de material emergencial, onde é expressamente proibido fazer aquela retirada. Com o decreto fica viabilizado positivamente para que possa se retirar, né, esse material sem danos, sem multas. E eu acredito que com isso daí a gente também consiga sanar várias situações que são os problemas das estradas vicinais nossas também. E sobre isso, já vamos deixar aqui o convite, né, professor, para que o Douglas Colombes, que é nosso secretário municipal de transportes e obras, venha aqui num bate-papo com a gente. Ele tem feito um bom trabalho aí, manutenção de várias estradas vicinais, muita coisa acontecendo. Também procurando a parte, junto com a Secretaria de Planejamento e Projetos, o urbanismo, pavimentação de vias públicas,
para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Fica o convite aqui, o Douglas Colombes, para que venha. E o senhor também, professor, que volte, porque eu sei que tem muito comentário aqui, a gente não vai conseguir responder ao vivo devido ao horário da programação, mas para um programa Papo Reto, que é com a participação da população, e traga a sua equipe para a gente falar da merenda, com a Gisele, que é nutricionista, né, muito profissional, a equipe pedagógica também, a Nelciane, a Débora, a Eliane, que é documentadora, né? Eles serão todos muito bem-vindos aqui. Eu acho que tem muito a se falar sobre a educação no município. Exatamente. Na verdade, se nós formos falar sobre educação, sobre todos os tópicos, sobre todos os setores que existem dentro de uma Secretaria de Educação, nós passaríamos uma semana conversando, porque um programa só a gente não conseguiria. Teria que ser uns 4, 5, no mínimo, porque é muita coisa. As pessoas não têm noção do que é aquilo. É muita coisa mesmo, né? Eu imagino. Então, muito obrigada novamente. Se o senhor quiser fazer algumas considerações finais, mandar recado para os pais, para os alunos, fica à vontade, que o microfone é livre, a palavra é aberta para o senhor. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui na Rádio TV Guará, pelo convite, né, de estar aqui explanando algumas informações também, né, que chegue a todas as pessoas, o porquê da paralisação do transporte escolar, tentar entender um pouco, né, os motivos, digamos, né, e assim, nós não estamos parados, estamos lutando todo dia, trabalhando duramente mesmo, para que as coisas se resolvam. Não só o problema do transporte escolar, da estrada, né, que nós estamos ali acompanhando, mas outros problemas também dentro do setor da educação que são graves e estamos tentando sanar. Então, como eu te falei, são tantos assuntos a serem tratados e conversados e que às vezes a população ela não tem noção de como as coisas funcionam ali. Então, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez e estou à disposição para tratar de qualquer assunto, a qualquer hora, tendo um tempinho, conte comigo. É isso aí, mande o nosso abraço a toda a sua equipe da Secretaria de Educação, exatamente, aos seus colegas aos lá. Aos meus amigos, né, considero eles nem como funcionários, mas como amigos, né. Eles têm travado comigo grandes batalhas, têm me animado bastante, porque sem equipe eu não faço nada, né? Se as coisas estão acontecendo dentro da educação, estamos tendo grandes conquistas, é porque eu tenho uma equipe que corre atrás, que me ajuda, que luta comigo, que discute os problemas. E também agradeço a prefeita Lilian, né, pelo companheirismo, de estar sempre ali nos apoiando dentro do setor educacional, sempre deu a oportunidade de tomar as decisões. Acredito que o ano que vem vai ser um ano de bastante conquistas na educação, vai ser um ano super importante. Este ano também já é importante, né, que vocês estão vendo ali uma creche que a gente está para entregar, as 2 escolas das ilhas já foram licitadas também, transporte escolar só está parado pelo motivo da estrada mesmo, mas 100% do transporte estava rodando, ou vai voltar a rodar o 100% também. E na questão educacional também, né, porque você manter uma rede funcionando não é só ter o transporte, a merenda, o professor na sala. É uma série de situações que é a mais importante que as pessoas não perguntam, que é a questão do ensino, aprendizado dos alunos. O que o município está fazendo para recuperar nossos alunos? Então nós estamos assim trabalhando num projeto muito grande e audacioso e ímpar, porque é a primeira vez que isso está acontecendo a nível de litoral. Então eu acredito que nós vamos deixar um ar de mistério, exatamente, porque o senhor vai trazer em primeira mão aqui na Rádio TV Guará, para os pais, para os ouvintes, para os alunos e inclusive para os funcionários aí, os profissionais da área da educação. Inclusive, tá, a Rádio TV Guará, que chega em todas as cidades do litoral, tem muita gente até de fora do estado do Paraná, da capital, do interior, de estados como São Paulo. A gente tem ouvintes que estão nos Estados Unidos, no Paraguai, que pelas redes sociais, pelo streaming de rádio, streaming de TV acompanham. Professor, muito obrigada, e vamos fazer sim essa maratona da educação. Pegamos um dia na semana, 4 vezes no mês,
cada dia um assunto diferente. Falar sobre construção de escolas, no outro a gente fala sobre merenda, no outro fala sobre as estratégias pedagógicas, e cada dia o senhor não vem sozinho. Manda a equipe junto, porque é muito legal conversar com eles. Com certeza, será uma honra estar aqui com a minha equipe. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam essa reportagem. Deixem os comentários, compartilhem e deixem também sua sugestão de pauta. Nós nos despedimos por aqui, vamos agora para o café da manhã. Vocês continuam pelo streaming de rádio, pelo aplicativo e site com o Jonatas Gonçalves do programa Adrenalina. Um grande abraço. Você está ouvindo Rádio TV Guará. Elaine Laufer, a voz de Guaraqueçaba.